Bora até lá? Vamos com Priscila Asbeck. Agora no Brasil, 9h49 da manhã. Minha amiga querida está às 21h49 da noite, quase indo dormir, então vamos liberá-la em breve. E Asbeck, quero te ouvir, hein, sobre esse primeiro dia de trabalho. Hoje eu comecei o jornal dizendo assim, sabe quando você é convidado para um jantar e a pessoa com menos dinheiro na mesa é você? Estava fazendo aqui uma ligação sobre o Brasil, que tem uma importância danada, que privilégio ter sido convidado, mas puxa vida, né? Tá do lado de uma gente bem grande. Elisa, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Não sei se foi o Evaldinho, botou um efeito sonoro aqui que eu escutei, não sei se eu escutei bem daqui, mas então, os países convidados participam dessa reunião também com os países líderes do G7, que são algumas das economias mais ricas do mundo, né? Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França estão entre elas, Japão, anfitrião, e entre as nações convidadas, Brasil, Indonésia, Índia, e o Brasil vai ter encontros, o presidente Lula vai ter encontros bilaterais com alguns desses líderes, primeiros ministros, presidentes, inclusive com o primeiro-ministro da Alemanha, com o presidente da França, com o primeiro-ministro da Índia, um encontro que foi confirmado agora, então ao todo serão 8 encontros bilaterais também do presidente Lula. Falando do que aconteceu agora, o presidente Lula se reuniu hoje com o primeiro-ministro da Austrália e nesse encontro eles falaram sobre os motoristas e entregadores de aplicativo, falaram que discutiram a regulamentação que aconteceu na Espanha e que trouxe mais regras e mais direitos trabalhistas para essa categoria. Eles também falaram sobre a Copa Feminina de Futebol que vai acontecer na Austrália e também na Nova Zelândia. Então, o primeiro-ministro da Austrália convidou o presidente Lula a acompanhar o evento que acontece em julho. Lula disse que vai avaliar o convite, mas disse que há uma possibilidade da primeira-dama Janja participar do evento, acompanhar o evento, assim como a ministra do esporte, que também é presença confirmada. Bom, falando sobre a agenda de amanhã, amanhã vai ser um dia importante de reuniões e são 3 sessões que o Brasil e os países convidados vão participar. Na verdade, o Brasil participa dessas 3 sessões, os países convidados também participam de algumas outras sessões e o Brasil vai ter como sessão mais importante uma sessão que vai discutir insegurança alimentar, uma outra sessão que vai ser sobre sustentabilidade amanhã, no domingo vai ter uma outra que vai ser mais focada em economia, mas essa sessão sobre insegurança alimentar vai tratar sobre a guerra na Ucrânia, porque a Ucrânia é um importante fornecedor de alimento, de trigo para o mundo, também a Rússia, então o que acontece é que esse assunto os 2 assuntos vão se conectar. E há um temor do governo brasileiro de que no documento que pode sair dessa sessão, os membros do G7, os países líderes do G7, os países ricos, digamos assim, usem termos que são mais hostis à Rússia e isso pode gerar ali uma negociação complexa com os países convidados que têm uma posição mais neutra em relação ao conflito. Inclusive o Brasil, por exemplo, não aceita sanções à Rússia. Então essa pode ser uma das questões discutidas. A gente vai seguir acompanhando todos esses encontros e só para finalizar, Elis, eu estava nesse protesto de hoje e uma curiosidade, a população de Hiroshima é completamente contrária à guerra, claro, por causa da bomba atômica, de todos os traumas que ficaram disso. E nas placas, eles carregavam muitas placas dizendo não à guerra nuclear, não à guerra na Ucrânia e não à guerra com a China, por causa ali do conflito entre China, Taiwan e as discussões que acontecem no G7 em relação a isso. Volto com você. Perfeito, encontro muitíssimo importante, presença aí do presidente brasileiro, né? Não tivemos, Dilma não esteve no G7, Temer não esteve, Bolsonaro não esteve, Luiz Inácio Lula da Silva, que volta a comparecer. Obrigada, meu bem. Priscila Asbeck. No Japão. Desculpa existir, minha gente. Esse é o live, fazer o quê? A gente faz essas loucuras e amamos esse sorrisinho com esses olhos espremidos. Um beijo, Asbeck.